Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conhecendo as Escrituras. É um prazer ter você aqui. Fique ligado, não saia. Na verdade, agora pode ir lá tomar uma água, mas se concentre porque hoje vai rolar mais uma gincana, mais um dia onde a gente vai aprender com algumas perguntas e respostas. Então você pode acertar, você pode errar, mas o importante é que você não tenha vergonha e que você coloque aqui nos comentários pra gente, que a gente quer saber o que você acha, se você sabe a resposta certa, se você não sabe, e o nosso intuito aqui é que você queira aprender mais e mais da Palavra de Deus. Gente, no último programa, como eu anunciei, se você já estava aqui, a gente mudou um pouco o formato. A gente trouxe um novo quadro, a gente aumentou as nossas perguntas, então agora ao invés de ser 5 perguntas, vão ser 8 perguntas. Eu quero que vocês vejam, reavaliem, me digam se vocês estão gostando, se tá bom, se o tempo tá muito curto, se tá muito longo, se vocês querem mais. Eu tenho certeza que vocês vão querer um pouquinho mais, certeza absoluta, porque até eu aqui fico com o coração na mão quando eu não sei uma pergunta, eu fico, nossa, meu Deus do céu, como é que eu não sei isso daqui, como é que eu nunca vi isso aqui na minha vida antes? Mas é isso. Isso acontece, é normal, a Bíblia é muito grande, a gente sempre vai ter algo novo para aprender, ela sempre está atualizada. Gente, vamos lá para nossa primeira pergunta, rodando na tela. Gente, vamos lá, primeira pergunta, se concentrem, essa é aquela hora que eu quero que vocês sentem aí, olhem bem para a TV, para o seu smartphone, para o seu computador e prestem atenção, porque o tempo é bem curto. Dificilmente, só quando a resposta é muito difícil, que eu coloco 15 segundos ou 20 segundos, mas isso quase nunca acontece. Normalmente eu deixo 10 segundos para vocês responderem, porque eu tenho certeza que vocês já sabem na ponta da língua de vocês. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o menor livro da Bíblia? Resposta 1, Filemão. Resposta 2, Judas. Ou resposta 3, 2 João. Gente, vamos lá. 10 segundos na tela, rodando. Pessoal, você sabe essa? Essa eu acho que muita gente vai saber. Esse livro é um livro bem pequeno mesmo. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 capítulos só. Não sei, a produção deve saber aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 1 ou 2 capítulos. Então assim, é realmente muito pequeno, é menos de uma página da Bíblia. E eu quero que você me diga aqui a resposta nos comentários. Vamos lá? A nossa resposta correta, certa, é a resposta de número 3. 2 João é o menor livro da Bíblia. E agora a gente vai chamar os nossos universitários, ou o nosso universitário, né? Que é um especialista, é um cara que entende do assunto, é um cara que entende de Bíblia. Vamos lá, dar atenção para ele dizer um pouco mais dessa passagem pra gente. Vamos lá! Então, para responder essa pergunta de qual o livro, né, o menor livro, o livro com menos versículos em todas as Escrituras, nós acabamos nos deparando com a segunda carta de João. Esse João é o apóstolo João, o discípulo amado que escreveu o 4º evangelho. Aquele discípulo que era muito próximo a Jesus Cristo. É ele quem escreve então o evangelho, as 3 cartas que levam o seu nome e o livro de Apocalipse. O que a tradição nos conta a respeito de João é que João foi o último discípulo a falecer. Apesar de ter sofrido martírio através do exílio, ele não teve uma morte tão trágica e tão horrenda como outros discípulos que foram decapitados ou crucificados. João então morreu exilado, já avançado em idade, na ilha de Patmos. Então, portanto, o menor livro das Escrituras, com a menor quantidade de versículos, a segunda carta de João. Pergunta de número 2. Vamos lá, pessoal. Força, foco e muita fé. Qual é o menor livro do Antigo Testamento? Resposta 1, Joel. Resposta 2, Obadias. Ou resposta 3, Miqueias. E aí, gente, esse programa aqui, ele tá voltado justamente para isso, hein? Pra gente entender bastante de Bíblia mesmo, de livro. Quero saber os nomes das Bíblias, saber quantos capítulos que tem, se ele é grande, se ele é pequeno, quantos versículos que tem. E aí, vocês sabem me dizer quantos versículos que tem no Salmo 119?
Essa é legal, essa é legal. Essa daqui vai estar no próximo programa. Eu vou pedir aqui pra galera colocar no próximo programa. Gente, vamos lá. 10 segundos rodando na tela. Qual é o menor livro do Antigo Testamento? Resposta 1, Joel. Resposta 2, Obadias. Ou resposta 3, Miqueias. Gente, 10 segundos é muita coisa, né? Estavam com saudade? Eu também tava com muita saudade. Voltamos aqui, mas eu ainda quero saber qual é a resposta correta. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, porque no final a gente faz um apanhado e você me diz quantas respostas você acertou, se você achou fácil ou se você achou difícil. Isso aí é muito importante pra mim, eu gosto mesmo de ver, eu tô acompanhando com todo mundo. Gente, a nossa resposta correta é a resposta de número 2. Obadias. Pessoal, vamos chamar o nosso especialista, o nosso universitário, para falar dessa pergunta. Os 3 livros que foram apontados como possíveis escolhas são chamados de profetas menores. Esse nome não se dá pelo fato de serem menos relevantes na Bíblia, e também não significa que os profetas eram de segunda linha. O fato é simples. Assim, eles são chamados pelo seu pequeno volume literário em comparação aos outros livros escritos por outros profetas, como Isaías, que tem em seu livro 66 capítulos. Por exemplo, o livro de Miqueias tem apenas 7 capítulos. Entre os livros de Joel e Obadias, o menor livro em extensão é o livro do profeta Obadias, que tem apenas 1 capítulo. Logo, a resposta correta é Obadias. Pessoal, nossa pergunta de número 3. Essa aqui é casca de banana, hein? Você pode escorregar e errar essa daqui, hein? Essa daqui é enjoada. Gente, pergunta número 3. Quem escreveu a epístola de Judas? Resposta número 1, Judas Iscariotes. Resposta de número 2, Judas, irmão de Tiago. Ou resposta número 3, João. E aí, gente, essa aqui é só 10 segundos para você responder. É muito simples, mas também pode confundir. Vamos lá, prestem atenção. Na tela, rodando. E aí, gente, souberam me responder? Sabe qual que é a resposta certa? Tenho certeza que você sabe. Eu confio em você. Coloque aqui nos comentários que a resposta certa, a nossa resposta correta, assertiva, é a resposta de número 2, Judas, irmão de Tiago. Para quem não sabe, resposta número 1, Judas Iscariotes, é o Judas que traiu Jesus. E a epístola de Judas, quem foi que escreveu foi o irmão de Tiago, que também se chamava Judas. Apenas uma coincidência. Gente, vamos chamar o nosso especialista que vai explicar um pouquinho mais dessa passagem. Para responder essa pergunta, não precisaria de muito conhecimento bíblico. Com raciocínio lógico você já conseguiria. Você que é um telespectador esperto, porque você assiste a IPP-TV, de cara você já elimina a alternativa de João, certo? Se a epístola é de Judas, naturalmente não foi João. E também não poderia ter sido Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes já havia falecido na época que essa carta foi escrita. Então, quando nós abrimos na epístola de Judas, no primeiro verso, está escrito: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Portanto, o autor da epístola de Judas é Judas, irmão de Tiago. Pessoal, resposta de número 4. Tá chegando a hora que você vai ter que decidir se você vai começar a acertar e postar nos comentários ou não, entendeu? Quero que vocês coloquem nos comentários aqui, porque eu vou ler tudo depois, quero saber quando vocês acertaram. É simples, eu quero saber. Não adianta depois, você não colocar nada e no final falar que acertou tudo, entendeu? Não adianta, você não colocou nada e no final, acertei todas. Não vale, só vale se você estiver acompanhando com o chat as respostas. Pode copiar do amiguinho também, se o cara colocou um, você coloca um lá, chutou e... Não, você tem que pensar, eu quero que você pergunte para todo mundo da sua casa, para ver quem que sabe aí, e você vai me dando a resposta. Tranquilo? Pergunta de número 4. Qual era a profissão de Lucas? Lucas era um pescador? Número 2, ele era um coletor de impostos? Ou número 3, ele era um médico? Isso aqui é uma curiosidade muito boa, mas certeza que você
conhece. Você sabe essa resposta. 10 segundos na tela para você pensar e escrever aqui no chat pra gente. Já! Pessoal, essa resposta, a nossa resposta, é a resposta de número 3. Lucas era um médico. Vamos chamar aqui os nossos especialistas, nosso universitário, que vai dizer um pouco mais sobre a vida de Lucas pra gente. Combinado? Vamos ler Colossenses 4,14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. A presente passagem mostra que Lucas era médico e uma pessoa de personalidade amável, amado pelo seu Senhor, pelos crentes em geral e por Paulo especificamente. Lucas era uma pessoa admirável, sempre leal a Paulo, ao Evangelho e ao seu Senhor. Fora com frequência companheiro de Paulo em suas viagens e certamente o seu ofício médico contribuiu muito para isso. Lucas e Paulo tinham muito em comum. Ambos eram homens de muito estudo, homens de cultura. Ambos possuíam um grande coração, uma mente aberta e um coração compassivo. Ambos eram crentes e missionários. Então, agora você já sabe que a profissão de Lucas é médico. Gente, agora a gente vai chamar o nosso novo quadro. O quadro Você Sabia, com Tito Jansen. Tito Jansen é o nosso menino prodígio aqui, já leu a Bíblia mais de 10 vezes. O menino tem 18 anos, dá aula na Escola Bíblica Dominical, então eu tenho certeza que ele tem um conteúdo preciosíssimo para trazer pra gente. Vamos lá? Tito, é com você. E aí, tudo bem? Meu nome é Tito e você sabia que usaram uma pasta de figos para curar o rei Ezequias? Foi naquela mesma história que Deus fez o tempo voltar, fez o relógio de sol lá andar para trás. E isso tá lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera. E ele, o rei Ezequias, recuperou a saúde. É isso, pessoal. Muito obrigado, Tito, valeu. Essa eu também não sabia. Cara, interessantíssimo. Agora, vamos para a nossa próxima pergunta, pergunta de número 5. Não desanima não, tem mais 4 perguntas para você, 4 perguntas para você acertar. E então dá para você ainda virar o jogo, entendeu? Dá para você dar a volta por cima aí. Se você errou 1, 2, 3, ainda dá tempo de você acertar a maioria. Vamos lá? Gente, qual o nome da profetisa que o rei Josias consultou? Número 1, Débora. Número 2, Hulda. Número 3, Miriam. Como essa aqui é mais difícil, pessoal, eu vou dar um pouquinho mais de tempo pra vocês, que essa daqui é realmente bem difícil. Quando mexe com o Antigo Testamento assim, com nome, muitos nomes, a gente sabe que são muitos nomes pra gente decorar, pra gente aprender. E por isso que a gente tem que sempre estar nos atualizando, sempre aprendendo um pouco mais da Bíblia. Esse é o intuito do programa, que você se esforce, que você se anime pra estudar mais a Bíblia. Gente, eu vou dar 15 segundos nessa pergunta para vocês. Então, rodando 15 segundos na tela. Essa, se você acertou, eu vou te dar os meus parabéns. Essa eu confesso que eu não sabia. Eu tentei uma aqui e o pessoal falou que não é. Eu falei assim, tudo bem, eu preciso estudar, vou ler um pouquinho mais para entender desse contexto. Gente, a nossa resposta correta é a resposta de número 3, Hulda. E agora vamos chamar os nossos universitários para falar um pouco mais dessa passagem pra gente. Este período da história é bastante significativo. Vemos que ao assumir o reinado em Judá, o rei Josias gera uma grande transformação em todo o povo. O texto bíblico vai nos apontar que ele fez o que era reto diante do Senhor e decidiu seguir os seus passos, seguir os passos do rei Davi. Quando tinha 20 anos de idade, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens
de escultura e de fundição. Aos 26 anos de idade, já tinha purificado toda a terra e a casa e focou seus esforços para reparar a casa do Senhor, seu Deus. Em meio à reparação do templo, irmãos, o livro da lei do Senhor é encontrado e o rei envia o sacerdote Ulquias e alguns homens para consultar uma profetisa, como relata 2 Crônicas 34, 21 e 22. Vamos ler? Diz o seguinte, ó, ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a este respeito. Ela habitava na Cidade Baixa, em Jerusalém. A resposta correta é Ulda. Muito obrigado, Samuel, por esse conteúdo preciosíssimo que você trouxe pra gente. Vamos para a nossa próxima pergunta, a pergunta de número 6. Rodando na tela, com quantos anos o rei Josias começou o seu reinado? Olha, eu ouvi falar que foi bem cedo, viu? Bem cedo mesmo. Resposta 1, com 8 anos. Resposta 2, com 12 anos. Ou resposta 3, com 16 anos. Gente, você sabe me responder essa? Essa daqui vai ser pouco tempo, porque eu tenho certeza que você sabe. Certeza absoluta. Eu vou deixar normal, vai. 10 minutos para vocês pensarem, perguntarem aí para quem vocês conhecem, tem alguém na casa que entende bastante de Bíblia. Se você entende bastante, já coloque nos comentários. Eu quero saber a sua resposta. 10 segundos rodando na tela agora. Voltando aqui, acabou o seu tempo, não adianta mais pensar, não adianta nada, para tudo. Eu vi aqui, a produção veio falou pra mim que eu tinha falado 10 minutos, mas era 10 segundos, então me perdoe aí que eu dei uma doce ilusão pra vocês. Que bom seria se vocês tivessem 10 minutos pra pesquisar na Bíblia, porque 10 minutos é pra fazer muita coisa. Gente, a nossa resposta correta é a nossa resposta de número 1, 8 anos. Josias começou seu reinado com 8 anos, olha que interessante, apenas uma criança que já era rei. Vamos agora perguntar para o nosso universitário, para ele dizer um pouco mais dessa passagem pra gente. Ele vai explicar direitinho tudo o que aconteceu. Vamos lá, é com você. O reinado do rei Josias foi muito marcante, pois ele fez o que era reto diante do Senhor e decidiu seguir os passos do rei Davi. Purificou Judá, Manassés, Efraim, Simeão, até Naftali. Ele tirou todos os postes ídolos e as imagens de escultura. Também reparou o templo do Senhor e fez uma aliança ante o Senhor, juntamente com o povo de Judá, para o seguirem, guardarem seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas na lei. Com isso, irmãos, o Senhor adiou o castigo que cairia sobre o povo de Judá por causa dos pecados do seu avô, rei Manassés. Lemos em 2 Crônica 34, 21, que Josias, ao assumir o reinado, tinha 8 anos. Pessoal, 7ª pergunta, não desanime, ainda dá tempo de vocês acertarem mais 2 perguntas. Lembrando que agora o nosso programa tem 8 perguntas, então você tem muitas perguntas que você pode pensar aí, pode dar a volta por cima. Eu quero que vocês acertem todas. Eu quero que daqui a um tempo, hoje pode ser que não, mas assim, daqui a algumas semanas, vocês estejam tão calibrados na Bíblia, estejam tão calibrados que vocês já comecem a acertar assim, de 5 para cima, entendeu? No mínimo é 6, a média é 6 aqui. Aqui a média é alta, entendeu? Vamos lá, 7ª pergunta. Quem foi rei e sacerdote ao mesmo tempo? Pessoal, resposta 1, Josias. Resposta 2, Melquisedeque. Resposta 3, Davi. E aí, você sabe me dizer? Vamos lá, rodando na tela apenas 10 segundos para você me responder essa pergunta. Já!
é muito fácil, entendeu? Essa é muito fácil, eu tenho certeza. Quem foi rei e sacerdote ao mesmo tempo? Muito peculiar, entendeu? Muito difícil essa pergunta. Olha, eu tô meio bipolar. Não, muito difícil não. Muito fácil essa pergunta. Falei errado. Muito fácil, muito fácil. Vamos lá, a nossa resposta correta é a resposta de número 2. Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. Como será que isso foi possível? Vamos entender. Léo, é com você, o nosso especialista que vai dizer dessa passagem pra gente. Vamos lá? Para responder essa pergunta, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 14, verso 18. Está escrito assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, nesse verso, nós temos aqui que Melquisedeque era tanto rei de Salém, quanto sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, inclusive, é aqui um tipo, uma sombra de quem Cristo seria. Quando nós vamos para Hebreus, a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus aplica o sacerdócio de Melquisedeque ao sacerdócio de Cristo. Aquele sacerdócio que não teve início e nem fim, o sacerdócio eterno. Portanto, a alternativa daquele que foi rei e sacerdote ao mesmo tempo é Melquisedeque. 8ª pergunta, última pergunta, mas não desanima não, porque essa pergunta aqui é um tanto quanto difícil, entendeu? Ou não, ou você pode saber de cor aí da ponta da língua, tá com a passagem na cabeça, é isso que eu espero, Vamos lá, 8ª pergunta. Qual rei de Judá sacrificou seus filhos aos ídolos? Resposta de número 1, Manassés. Resposta de número 2, Saul. Ou resposta de número 3, Ezequias. E aí, sabe me dizer? Gente, vamos lá. 15 segundos na tela para vocês. 15 mesmo. Eu falei 15, porque eu quero que vocês vejam com calma, entendam, e aí vocês me digam. Vamos lá? Valendo! Vamos lá? Você acertou a última? Me diga nos comentários se você acertou. Me diga, na verdade, qual que é a resposta. Não se você acertou, porque eu ainda não dei a resposta. Você pode estar errado, mas eu espero que você tenha acertado. Gente, coloca nos comentários. A nossa resposta correta é a resposta de número 1. Manassés. Manassés sacrificou seus filhos aos ídolos. Gente, infelizmente é a última pergunta, mas vamos chamar o nosso universitário para falar um pouco dessa passagem pra gente. Manassés foi o rei que fez o que era mal diante de Deus. Creio que podemos considerá-lo, irmãos, como um dos piores reis que Judá já teve. Ele reinou por 50 anos o povo de Judá, e tanto 2 Crônicas como também 2 Reis vai nos mostrar seus atos. Ele, primeiro, tornou a edificar os altares que o rei Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Também edificou altares na casa do Senhor. Edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. O rei Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E no início do versículo 6 do capítulo 33 de 2 Crônica, lemos que o seguinte: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Irmãos, quão triste ver que homens conseguem agir de forma tão devastadora quanto o rei Manassés. Impressionante que mesmo homens como ele receberam a graça de Deus, pois o versículo 11 mostra que depois de ser preso pelo exército da Assíria e o levarem para a Babilônia, ele suplica a Deus e se humilha diante da sua presença, fez-lhe oração e ele tornou favorável a ele. A graça de Deus é impressionante. A resposta correta é o rei Manassés. Esse foi mais um Conhecendo as Escrituras, o programa que tem o intuito de você conhecer melhor as Escrituras. Então, estude as Escrituras dia e noite, todos os dias, não se esqueçam das Escrituras. Gente, vamos lá, uma boa tarde para vocês, ou uma boa noite, fique com Deus,
Foi um prazer imenso, imenso. Mas antes de acabar, eu quero saber quantas respostas você acertou ou quantas perguntas você acertou. Gente, coloque aqui nos comentários, não desanimem, não tenham vergonha nenhuma, porque isso aqui é apenas uma evolução. Tenho certeza que semana que vem você vai vir mais forte, você vai vir sabendo um pouco mais. E eu tenho certeza que todas essas curiosidades e essas perguntas e respostas agregaram um valor imenso na sua vida, um valor de vida. Então, pessoal, uma boa tarde. Foi um prazer imenso estar com vocês. Não se esqueçam de acompanhar o nosso canal aqui da IPPTV. A gente está trazendo conteúdo sempre muito novo e sempre se atualizando, sempre trazendo uma coisa muito legal para vocês. Gente, eu também quero saber se vocês gostaram desse novo formato, se vocês estão gostando da atuação do Tito. Eu estou gostando, particularmente estou gostando muito. São curiosidades reais, assim. Se você sabia até agora, os dois que ele falou, eu não conhecia nenhum dos dois. Então, muito obrigado, Tito. Você é muito bem-vindo aqui. E, gente, próxima semana, quero todo mundo afiado nas perguntas. Tchau, tchau!